Oi gente, tudo bem? Hoje a Pro tá aqui para falar sobre um conteúdo muito interessante de ciências, mistura. Mas antes de começar, eu gostaria que vocês identificassem no livro de vocês em que página está esse conteúdo. Vamos lá? Bem, você vai lá na sua página 30 a 32, tá? Do seu livro de ciências, e após o término dessa aula você deverá responder as atividades das páginas 33 e 34. Vamos lá? Bem, o que é mistura? Mistura, na verdade, é a união entre duas ou mais substâncias sem que haja alteração nas propriedades dessa substância. Para começar a falar sobre mistura, eu vou dar um exemplo. Imagine que você pega um copo d'água com açúcar e você mistura bem esse açúcar dentro dessa água. No final do processo, você consegue separar o açúcar da água se ele estiver bem dissolvido? Não, né, gente? Fica um pouco difícil. Aí a gente tem um tipo de mistura chamado homogênea. Agora, se você pegar um copo d'água e colocar um pouco de óleo, aí você vai ter outro tipo de mistura. Mas por quê, Pro? Porque a água e o óleo, ela não se mistura. Se você mexer bem o óleo dentro do copo d'água, passando um tempinho, você vai perceber que a água ficou separada do óleo. Então, o tipo de mistura que você vai ter aí é a mistura heterogênea. Mais um exemplo de mistura homogênea, a água e a acetona. Você pegar a acetona da mamãe, não é para fazer isso, hein, gente? É só um exemplo. E você colocar dentro de um copo d'água, fica difícil você dizer quem é a acetona e quem é a água. Então, você tem um tipo de mistura chamada homogênea. Vou te dar outro exemplo. Se você misturar areia e água, e você mexer, que tipo de mistura você acha que tem? A mistura heterogênea. Por quê? Porque no final do processo a areia vai se depositar no fundo do copo. Então, observando bem a água e a areia, você vai perceber que elas ficam separadas. Então, todas as vezes que as substâncias não se misturarem e você perceber que elas estão separadas e você conseguir identificar quem é quem, você tem um tipo de mistura chamado heterogênea. Agora, se você mistura a água com algum tipo de soluto, você vai perceber que você não consegue diferenciar quem é quem, então você tem aí um tipo de mistura chamado de homogênea. Gente, a água do mar, por exemplo, se você for na praia e resolver pegar um copo d'água, você pega a água e você coloca no copo. Você consegue identificar onde é que está o sal? Não, porque o sal está bem dissolvido. Se bem que é possível separar a água do sal. Eles passam, na verdade, eles levam essa água para um reservatório e eles fazem um processo lá e eles conseguem separar a água do sal, tá? E depois esse sal ele é limpo e ele é comercializado. Mas até então, dentro da água do mar, ele é uma mistura homogênea, certo? A água, gente, na verdade a água é uma mistura de gases. A água ela se mistura muito bem com outras substâncias, ela é chamada de solvente universal. Então a água é composta por duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Ela não tem sabor, não tem cheiro e não tem cor, tá? Vamos pensar numa solução. Pro, o que é uma solução? Se você imaginar que você pega uma colher de açúcar e coloca dentro de um copo d'água, o seu açúcar vai ser o seu soluto e a sua água vai ser o seu solvente. Quando você mistura tudo, você vai obter uma solução. Então, a água, na verdade, ela tem essa facilidade muito grande de se misturar. Mas não se engane, a água ela nunca está 100% pura. É muito difícil você encontrar água 100% pura. Até mesmo a água que cai da chuva, por ela ter essa facilidade de se misturar com outra substância, ela já cai poluída, porque ela se mistura com a poluição do ar. Então, ela já se mistura, já cai na superfície misturada. Então, não é muito fácil encontrarmos água pura, ok? Não esqueçam de fazer as atividades e mandar as fotos para mim. Eu estou aguardando a sua foto. Tchau!